Olá a todos e a todas que nos acompanham. Muita honra fazer parte desse momento. Aqui nós estamos gravando entrevistas especiais que fazem parte da série de 75 anos do Jornal A Crítica, fundado em 19 de abril de 1949. E por conta desse evento, dessa comemoração especial, a gente está recebendo jornalistas que tiveram passagens marcantes aqui pela Rede Caldeirado de Comunicação, pelo Jornal A Crítica, o primeiro veículo da Rede Caldeirado de Comunicação. E eu tenho a honra aqui de receber do meu lado hoje uma pessoa que, mais do que uma figura histórica também da trajetória do Jornal A Crítica, é alguém que eu tenho como exemplo, inspiração há muito tempo. Mário Adolfo Arice de Castro. Mário, que prazer receber você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Dante. Primeiro por você, que está ligado na minha vida diretamente desde a sua infância, pela amizade com meu filho. E segundo, porque eu volto aqui depois de alguns anos, numa casa onde eu aprendi tudo e onde eu descobri que não seria outra coisa na vida a não ser jornalista. E dei sorte de ter convivido com um empresário como Humberto Calderaro, que tinha uma visão profissional muito grande e acreditou num garoto de 19 anos e investiu do ponto de vista de alavancar essa carreira, né? Tanto pelas minhas matérias especiais, tanto pelos cargos que eu assumi, até pela criação de um suplemento infantil Curumim, que nasceu pelo desafio dele. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória aqui. Você lembrou que começou com 19 anos. Conta aí pra gente como é que foi essa sua chegada aqui ao Jornal A Crítica. Bom, eu sempre quis ser jornalista a vida inteira. Eu fazia jornal de rua, jornal de colégio, jornal de... Sempre com essa pegada de charge e texto ao mesmo tempo, feito à mão. Era um jornal só, às vezes ele rodava uma cópia e distribuía. E daí eu decidi que ia ser jornalista. E quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a desenhar quadrinhos para o jornal A Noticiazinha, que era o jornal oponente à crítica, que dividia a tiragem e era uma guerra total, né? Que era uma guerra saudável. E aí, quando eu passei no vestibular, tinha um cargo aqui para Copdesk, que era uma espécie de revisor. O que era Copdesk? Cópia de carteira que você revisava o texto antes de ir para a composição de computadores para ser montado em fotolito. Só que, olha só, existia um contrassenso aí. Como é que um cara nem tinha entrado na faculdade de Direito ainda, ia revisar texto de jornalista de 30 anos, 20 anos, como Léo da Cunha, Mário Monteiro, Manel Lima, que nos deixou esses dias aí. Mesmo assim, eu comecei a caminhar. E aí, um dia, o editor de internacional, que se chamava Mário Antônio Sussman, ficou gripado e não tinha ninguém para fazer, o Calderaro me botou, o chefe de redação. E eu me empolguei tanto com isso, porque o que era essa editora internacional? Significava que você leu os textos dos maiores jornalistas do mundo. Na época, as duas agências mais importantes eram o PI, né, o United Press International, e a France Press. Tinha também a Associated Press. E aí eu lia esses textos, isso me ajudou muito. E eu fiz a coisa tão boa que, na eleição do Jimmy Carter, aquele cara que chegou com a pegada de defesa dos direitos humanos e tal, eu só saí da redação quando saiu o resultado. Então, eu dei um furo nacional, por causa do fuso horário, tinha diferença de uma hora, eu esperei o resultado, e o Calderaro, quando o Mário Antônio voltou, aí o senhor Roberto falou, não muda mais não, deixa ele aí. Então, isso aí foi importante para mim, porque eu comecei... Foi nessa história que você recebeu um presentinho especial do seu Calderaro? Sim. Não, foi no outro. O presente especial do Calderaro foi outra história que é também muito importante. Ele tinha essas coisas de fazer surpresa, né? Eu fui cobrir uma invasão dos aviões líbios em Manaus. Eles avançaram o território brasileiro e aterrissaram um em Recife e outro em Manaus, com carregamento de armas. Lembra o ano? Rapaz, eu acho que isso aí foi tipo 79. Então era o Muammar Gaddafi, era o homem forte de lá, disse que ninguém entra nos meus aviões, porque avião você não pode entrar, né? Então ficou em Recife, outro aqui em Manaus. E aí eu estava na redação, o Mário Monteiro falou, vai lá ver isso. Eu fui, aí o Carlos Dias, o fotógrafo. 2h da tarde, bicho, o negócio lá era feio. Você tem uma ideia? Quando nós chegamos lá, tinha um cara chamado Coronel Fegapani, ele era bravo pra caramba, na época da ditadura e tal. Ele fechou o aeroporto, mandou apagar as luzes. Aí começou a chover, não deixou o jornalista ficar no aeroporto, fomos para a rua, para debaixo da chuva. E aí todo mundo querendo desistir, eu digo, aí começou a chegar Veja, Isto É, sabe? Correio Brasiliense, Estado de São Paulo, então virou uma coisa louca aquilo lá. Aí os caras daqui da redação da crítica não estavam prestando atenção, eu ligava, que era o orelhão, para dizer, não fecha que o negócio aqui tá brabo.
Aí quando apagaram as luzes, né? Os caras botaram daqui do CMA, que o Gaddafi deu uma entrevista lá, dizendo o seguinte, eu vou tirar meus aviões na Maia. Aí botaram os pilotões aí do CMA, não sei se era do SIG, em cima do aeroporto, do telhado, com metralhadora. Pelo amor O diabo a quatro, o negócio ficou um clima de guerra. E aí quando nós fomos mais ou menos desfecho, que não ia acabar naquela noite, chuva pra caramba, todo mundo molhado, eu voltei para a redação, cheguei lá, a redação estava fechada. Tudo apagado as luzes. Cadê o jornal? O jornal está fechado. Eu com a manchete na mão, louco para publicar aquela foto do Carlão, maravilhosa. Eu falei, Carlão, vai pro laboratório revelar as fotos, que eu vou dar um jeito aqui. Aí fui lá na oficina de Carlão, não, ninguém para não. Aí eu liguei para dona Rita, caldeirada. Eu queria falar com o seu Humberto. Ela disse, olha, ele saiu para comer uma caldeirada com Oséias. Oséias era um cara que vinha de vez em quando do Rio para arrumar a diagramação do jornal. Aí eu digo, caldeirada de Manaus, na época tinha 3 lugares. Panorama, né, do Cantos, era o Canto da Peixada, se eu não me engano, e o Canto da Peixada era. E tinha o Timoneiro. Eu liguei para uns 3 ou 4, mas aí não desisti. Eu já estava disposto a desistir. Aí lembrei no final da Paraíba, que hoje é Caldeirada, tinha um restaurante chamado Timoneiro. E como era perto da casa dele, eu digo, ele deve estar lá. Aí liguei, atendeu o garçom, ele disse, o Beto está aqui. Aí eu queria falar com ele, eu falei, contar a história para ele, né? Ele já devia ter mais alegre com o uísque. Aí ele disse, tu aguenta essa merda? Eu digo, aguento, eu seguro, não segura porra nenhuma. Nunca tinha feito primeira página, pô. Mas eu digo, segura a página. Então abre essa porra assim mesmo. Eu fui lá na oficina. Aí tinha um cara lá que era brabo, pô, o chefe da oficina, não lembro agora o nome dele. Ele trabalhava sem camisa, que era muito quente, ele disse, não vou fechar, eu digo, o seu Humberto que mandou. Aí de dúvida, ele está aqui o número dele, liga para ele. Aí ligou. Aí o cara falou, abre. Aí ele, para encrencar, ele disse, eu quero a manchete do mesmo número de toques aqui, a foto do mesmo tamanho, que eu não vou contar diagramação. E nem tem diagramação. Rapaz, eu estava inspirado, porque eu queria o título dele, olha só como é que era o jornal. A manchete era essa aqui. Boari ferido a faca no presídio. Era um advogado porta de cadeia, que se ele estiver vivo, me desculpe, mas ele era porta de cadeia. E o preso se desentendeu com ele e deu uma canivetada aqui. Não se sentava a manchete, mas tudo bem, era um dia que não tinha muita coisa. Sim. Aí eu dei igualzinho assim, cerco de guerra em torno dos aviões livres. Encaixou. Aí fiz o texto, abri uma página de última notícia e botei uma foto do Carlão, que era um cara com uma bazuca assim, em cima do telhado do aeroporto. Aí, bicho, aí fui dormir, cara. Esperamos sair o jornal, pegamos e fui dormir. Quando eu voltei pro jornal à tarde, mais 14 horas, o cara falou, o porteiro lá, olha que o seu Humberto deixou para ti. Era um pacote. E isso aqui pro Carlão, fotógrafo, era um pacote que era uma sacanagem. Era mais fininho que o meu. Né? Aí eu fui para a redação, eu deitei o Peri Augusto, que era um editor que já vinha de várias estradas, Cruzeiro, lá do... Cada hora tinha essa mania. Quando a redação estava pegando pica, ele trazia um cara de fora. Né? Que ele trabalhou no Rio, no Globo, então, até para ajudar os caras da época dele, da geração dele, trazia. Cara, fim de carreira, ele trazia para cá. Aí o Peri levantou da mesa, veio quase babando assim. Quem deu ordem para você, seu pretensioso, para abrir o jornalista, seu Caldeirada? Não pode mudar a manchete da minha ausência. Eu digo, mas eu mudei porque ele mandou. Eu acho que ele gostou, porque acho que ele me deu, abriu um pacote assim. Tinha sido os 3 salários meus que eu ganhava. Eu era um principiante, porra. Então foi uma festa que o Carlão fizeram, né? Então, essa aí tem muita história na crítica, muita história. Foram quantos anos aqui, Mário, que você passou? 14 anos. Né? Foi uma passagem só ou mais de uma? Não, só uma. E isso aqui tem que contar a verdade, né? Vou contar a verdade. Nós fizemos uma greve por salários, né? Eu estava como diretor do sindicato e achava que nunca ia sair da crítica, nunca. Porque eu era apaixonado por isso aqui. E o Curumim bombando, né? O Curumim recebia uma média de 150 cartas, né? E-mail, carta à mão por semana. E aí quando a gente fez a greve, ele ficou bravo com a gente, né? Mas não tinha jeito, a gente tinha que fazer, ele era do sindicato, como é que eu ia furar a greve? Aí ele botou um monte de gente antiga para fazer o jornal, a gente fez um movimento contra a crítica nas ruas. E daí quando voltamos, o editor de esporte foi para a polícia, eu era editor de internacional e depois eu estava fazendo uma reportagem especial. Ele me colocou para ser editor de esporte, foi uma zorra. Ele mudou todo mundo. Aí todo mundo satisfeito, nós entramos com uma ação indireta, nós nos demitimos, antes de fazer. Né? Aí uma vez eu estava no restaurante, chegou o Aguinaldo Oliveira, que até já partiu, um amigo nosso. Trabalhei com ele jornalista, meu amigo. Rio Negrino? Rio Negrino, eu estava no banheiro, ele entrou lá no Armando.
Ele disse, Humberto mandou um recado para ti. Ele disse que volta todo mundo, só não volta você. Eu digo, mas porra, eu não sou. Ele disse, não, porque ele disse que você era o único que ele ia profissionalizar. Ia te mandar para os estádios, não sei o quê. Aí, de fato, eu nunca botei para crítica. E tem uma lacuna assim, de sentimento muito grande, porque quando ele morreu eu não vim ver o Humberto. Eu tenho um carinho, eu nunca tive raiva dele. Uhum. Ao contrário, sempre tive um carinho por ele. Porque ele foi um cara que acreditou muito em mim. O próprio Curumim foi inspiração dele. E é legal assim de você contar isso, porque eu entrei aqui em 2016, né, bem depois disso, sim. Mas acho que 95% das histórias do Seu Calderaro que eu sei porque você me contou, porque você, e sempre com esse carinho, sempre com essas melhores lembranças. O Calderaro, né, ele tinha uma visão, e sabe, eu trabalhei em outro jornal também, uma visão de empresário jornal tão grande que eu acho que ele se comparava com o pessoal lá do Rio, de São Paulo, sabe, os marinhos, porque eles, por exemplo, lançavam uma máquina nos Estados Unidos, na outra semana, daqui a 20 dias, o Calderaro estava igualzinho aqui. Offset foi assim. E ele tinha uma virtude, ele vinha para a redação, ele não vinha na redação, ele ficava no gabinete dele. E qualquer coisa mandava chamar a gente. E aí ele só saía quando ele dizia manchete. Ele podia ir embora, se ele não ia. Ele ficava até ver a manchete. Algumas ele vetava, outras não. E algumas ele sabia quem estava fazendo, entendeu? Quando ele gostava de alguma matéria minha, me chamava para comer um pernil ali no jangadeiro. Está fazendo o quê? Já terminou já? Então vem aqui. A gente ia para lá. A gente comia sanduíche de pernil com Coca-Cola. Nesses 14 anos, Mário, foram quantos prêmios aqui? Dá para... Não, aqui eu ganhei, eu fui revelação do ano pelo Sindicato de Jornalistas, tinha esse prêmio antes. Logo no primeiro ano que eu entrei no jornal, foi a revelação do ano. E ganhei o prêmio essa, com a matéria de ouro. Essa matéria também é outra história muito incrível, porque tinha um bar na crítica que não era o bar, atrás da crítica da Lobo da Mata. Era uma loja de matéria de convenção. Aí o cara comprou um frito e botou cerveja lá para vender cerveja pra gente. A gente estava lá tomando cerveja, a gente fechava o jornal e ia para lá. E nós vimos estampido de um tiro. Aí nós corremos para a rua de em cima, perto do colégio militar, tinha um cara morto dentro do ônibus. Aí contaram que tentaram arrancar o cordão dele de ouro, e ele reagiu, o cara largou bala nele. Aí, pô, fiquei... Aí deu uma ligação direta na minha cabeça. Começou a comparar com as plaquinhas, né? Compra-se ouro, compra-se ouro. E o pessoal começou a soltar relógio, aliança, para vender e se dar bem, né? Aí eu fui na casa, aí comecei uma série, fiz do assassinato, aí fui saber se essas lojinhas de compra eram legais. Então eu fiz a primeira matéria do cara que foi assassinado dentro do ônibus para defender o cordão dele, eu fui nas lojas se eram ilegais ou não, de compra de ouro, cheguei até a Caixa Econômica, comprava ouro de garimpo. Aí já estava com quatro matérias fortes, eu fiz uma série chamada Ouro no Amazonas, e quando chegou no garimpo era o Maués, o mais famoso, Paraori o nome. Aí eu achei que eu ia no Palmares, eu chegava lá, já eu e Pinduca, fotógrafo, já estava o garimpo ali, não estava. Aí o seu Humberto mandou eu comprar passagem, a gente foi para fechar a matéria com o ouro do garimpo, que estava estourando o ouro. Eu botei a Corrida do Ouro no Amazonas, o nome da série. Aí cheguei lá, o cara disse, não, é quase 3 horas de viagem aqui, de avião. O avião era caro pra caramba, tipo assim, vamos dar exemplo. Eu não sei se era isso, era cruzeiro na época, né? Não sei se era 10 mil, o cara só ia deixar lá. Aí eu liguei pro seu Humberto e disse, a matéria vai acabar aqui porque não tem como chegar lá. Só vai de avião. E de barco é muito tempo. Ele só foi te perguntar de mim, tem Bé aí? Olha como a gente tinha visão, não. Eu disse, tem. Daqui a meia hora vai lá. Eu fui lá, estava no depósito do avião. Ele tinha uma visão do cacete. E daí eu peguei o dinheiro, alugamos um avião. O avião, pra você ter uma ideia, o piloto tinha a cara toda costurada de queda que eu tinha tido. Pelo amor de Deus. Daqueles que eram na frente, eu rodava pra dentro, sabe? Tchan. Eu morrendo de medo. Aí dormimos lá no garimpo, gente, os caras curavam malária com pepita de ouro. Você tem uma ideia. Aí fiz um materaço. Aí fotografamos seringa de injeção de drogas que os caras usavam para aguentar a porrada. E o enfermeiro que vivia lá dentro cobrava em pepita. O cara estava ficando rico. Só de aplicar remédio para malária. Dormimos no garimpo os 3 dias, voltei e escrevi no Prêmio Edson. Aí era Telex que chegava. Não tinha telefone, era complicado negócio de telefone. Aí quando viu o Telex, ouro no Amazonas, tá, Prêmio Edson, eu fiquei louco, né? Eu arranquei o papel, entrei no gabinete do seu Beto, morto de alegria, que o sonho era isso, né? Ela ganhou um Prêmio Edson, aí ele, olha só como é que era a história antigamente. Ele disse, faça uma matéria. Eu digo, eu fazer matéria que eu ganhei um prêmio? Não vou escrever sobre mim. Ele disse, não vai sair. Ele falou, ele sabia. Porque, querendo ou não, a gente sabe disso, ser jornalista
nem sempre a redação é uma fogueira de vaidade. Aí, neguinho não deve ter gostado que eu ganhei o prêmio, né? Moleque ainda. Aí não saiu realmente. No outro dia, o Humberto, não falei isso, Humberto, escreva a matéria. Eu tive que escrever, dizer que eu ganhei o prêmio. E aí foi essa história, mas é só para dar o exemplo de como ele tinha uma visão de jornalismo. Ele podia ter em volta, entendeu? Que era muito caro, um dinheiro alto, para alugar um avião, entendeu? Mas ele tinha disso. Que entendia a dimensão, né, das coisas. Agora, Mário, tu sempre, né, e falo isso pela relação que a gente tem, tu sempre demonstrou um carinho muito grande aqui pelo jornal A Crítica, pela tua história construída aqui dentro. Como é que foi para ti depois, quando você viu seu filho vindo trabalhar aqui, né? O que tu sentiu aí? Pois é, eu senti várias coisas. Primeiro que quando eu desenhava o Curumim, o de Siquinha, que a gente chamava, né? Ficava aqui, não dava nem na altura da mesa. Chama até hoje. Do meu lado aqui, eu desenho do meu lado, olhando. Ele era louco pelo Curumim. Então isso me emocionou muito ver ele dirigindo o jornal, né? Garoto que viu desenhando. Todo dia de tarde eu chegava do lado da minha mesa para ver fazer o Curumim. E depois meu filho estava aqui. E o próprio de Sica, na época o Bosco estava aqui, o Bosco era hoje, ele disse, olha aí, tio, né? Dele. O Mário, o filho, está continuando a história dele aqui dentro. Isso aí é uma coisa que me emocionou muito. E hoje, até hoje me emociona, né? Às vezes, uma vez eu costumo contar isso, que eu estava numa coletiva do governador Eduardo Braga, do então governador, aí o Mário estava se não me engano, pelo Correio, ou era pela Crítica, eu não lembro, eu estava pelo Intempo. Aí o Eduardo Braga falou, Mário Adolfo, teu filho vai te engolir. Eu falei, pô, ele foi criado para isso, porque ele tem pé de gripo. Eu estou feliz de ele estar me engolindo, cara. Graças a Deus por vocês todos, entendeu? E é coincidência, né? Um monte virou jornalista. Que bom, né? Que bom. Ou não sei. Como é que tá o tempo aí? Fiquei... Ah, tá. Tá. Sim, verdade. E, Mário, você citou aí o Curumim algumas vezes, Curumim que virou livro, que está aí, inclusive, do teu lado, né? Como é que foi a criação, né, do Curumim? Como é que ele surgiu aqui dentro do jornal? Eu não era cartunista da Crítica, não era. Eu era repórter. Primeiro eu entrei como Cop 10, que depois eu fui editor internacional, depois repórter. Mas tinha um cartunista no jornal, muito bom, chamado Miranda. Mas o Miranda, as críticas dele eram críticas urbanas. Ele criticava a Cosama na época, a SEM, que era a Companhia de Eletricidade de Manaus, o Buraco da Rua. E eu fazia jornalismo numa faculdade, no ICHL, que dizia que era o quartel-general do Partido Comunista, porque todo mundo era de esquerda, era uma efervescência, tinha ido para a Uni. Então minha cabeça estava muito política, muito politizada, né? Que se cobrava de estudante na época. Então o Miranda fazia uma charge muito urbana e eu comecei a fazer charge política. Criticar o Delfim Neto, a ditadura, os generais. Nem todas saíam, claro, de vez em quando o Caldeirão mandava vetar uma, me dava um expor, mas a gente ia levando. E a Cristina Caldeirão fazia um jornal chamado Crítica Infantil, que saiu aos domingos. Mas ela fazia como? Ela comprava serviço da turma do Maurício, comprava Pato Donald, entendeu? Zé Calmeia, as tirinhas todas eram enlatadas. E eu fazia, de vez em quando ela pedia para fazer uma capa. Nas datas, né? 7 de setembro, dia da árvore, eu fazia. Um desenhozinho bem infantil mesmo. Aí uma vez o Caldeirão viu isso, perguntou quem estava fazendo, disseram que era eu, ele me chamou. Aí ele disse, topa fazer um caderno infantil? E ele fez uma pesquisa e detectou que a crítica infantil tinha saído. Que as crianças cobravam algum trabalho infantil na crítica, a pesquisa aponta isso. Aí ele me chamou. Só que ele pensou que ia fazer a mesma coisa. Que ia comprar, sabe, tirinha do Maurício, perna longa. Aí eu criei um personagem, Curumim, né, que é como se chama a criança aqui. E botei o nome Último Herói da Amazônia, porque como a Amazônia dizia que ia trocar pela dívida externa, que estava cortando as árvores tudo, que ia virar deserto, tinha esse papo, o Curumim não vai deixar. Então criei o personagem e trouxe para ele. Quando ele viu, ele pirou, porque eu trouxe já quadrinho pronto na última página. Criei uma seção de cartas, que as crianças mandavam foto e o desenho para sair. E escrevia, que estava bom, que não estava. Então o jornal, na primeira semana, nós recebeu mais de 100 cartas. Que não era. Hoje é fácil você pegar o celular. Pega e manda o WhatsApp. Mas o cara tinha que escrever, e no correio, celular, pagar. A gente recebia cartas enormes. E o Curumim disparou de uma forma tão grande, bicho, que começou até no Rio de Janeiro, a gente era comentado, Rio de Janeiro, as crianças escreviam do Rio, São Paulo, entendeu? Que a crítica, não sei hoje, mas na minha época ela chegava em Belém, chegava no Rio, chegava em Brasília, entendeu? Você tinha as bancas certas para comprar o jornal. Quando eu viajava para
para o Rio, eu comprava a crítica, toda semana lá de férias. E uma das coisas que... A primeira matéria do Boi de Manaus, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, nem todo mundo acredita, mas eu tenho arquivada, fui eu que escrevi. Lembra o ano? Eu não fui para o festival, estava na porta da crítica. O Flávio Alves, que era editor de política, foi chamado pelo prefeito, Glaucio Gonçalves, para visitar politicamente lá. Aí passou por mim, eu estava de bobeira, quer ir para Parintins? Eu digo, top. Bora. Chegou lá, cara, quando eu vi, aí conheci o Chico da Silva, chegou lá, quando eu vi aquilo, eu pirei. Primeiro, uma das surpresas, os caras não liam a crítica, eles liam o Liberal de Belém. Então, Parintins, hoje nem tanto, mas tinha uma alta identificação com o Pará, mais com Belém do que com Manaus. Ele lia o Liberal. Então eu vi aquele festival, eu fiquei louco, cara. Isso já com o Momódromo ou era o tablado? Não, tablado de madeira, o boi saía pela rua. Eu ia junto com o boi. Só que, por que eu virei caprichoso? Porque eu ia como garantido, que meus amigos todos estão lá. Zezinho Faria, Paulinho Faria. Eu ia pela rua com o boi batendo na cabeça também. E subiu o tablado lá. Só que nesse ano, o caprichoso brigou e saiu da arena. 83. Não, isso aí foi 84. 84, acho que 84. Depois a gente... Aí, pô, quem que estava lá no Palácio Oficial? O garantido disputou com um boi chamado Campineiro. E o Caprichoso, que era o boi de liquidação que eu conheci no bar, que era fã pra caramba, estava lá no bairro. Aí lá no Palanque Oficial, estava o governador, estava o prefeito, estava os convidados, que esse boi da ditadura é esse aqui, o boi do povão da esquerda. Era o contrário, estava lá no bairro. Fiquei um pouquinho lá e fui lá pro bairro do Caprichoso. Aí virei Caprichoso. Quando era o contrário, o boi do povão era o garantido. Eu jurava que tinha virado caprichoso por causa da estrela do Botafogo. Também influenciou, não tem dúvida. Também influenciou. E aí, pô, a crítica chegava em vários lugares. Não chegava em Parintins, é incrível isso. E depois que a gente começou a cobrir direto, eu cobri o boi 21 anos consecutivamente. Eu voltei a cobrir agora, por causa da Adriana, que ela não tinha ido, eu resolvi lá, ela estava decidindo não ir nunca mais. Porque ela estava por aqui de boi. 21 anos era muito. Aí parei de ir, acho que em 2016. Aí depois que a gente se conheceu, eu resolvi ir de novo por causa dela. E estou cobrindo de novo, né? Que meu filho me cobra para o blog e eu termino escrevendo. Eu nunca consegui viajar e dizer, hoje eu estou livre de jornal. Sempre aparece uma coisa na minha frente. E eu sei que a gente vai se ver ali pela Alvorada, que eu sei que você não vai perder. Sempre acontece uma coisa para você escrever. Você não vai fazer nada e aparece na tua frente. E agora, depois da gente relembrar aqui diversas histórias, diversos momentos com o Mário Adolfo, que tem uma trajetória brilhante aqui pelo jornal A Crítica, a gente chama ele para uma conversa, para uma entrevista agora diferente, entrevista com alguém que já foi notícia assim, por diversas e diversas... A gente foi até contar mais de 1000 vezes o nome citado aqui no nosso arquivo do jornal A Crítica, economista, ex-deputada federal, ex-superintendente da Suframa, Rebeca Garcia. Rebeca, obrigado por fazer parte desse momento tão especial para a gente. Imagina, eu que agradeço, um prazer estar aqui. A gente estava relembrando essa contagem, esse número chega a te surpreender de alguma forma quando você pensa assim, por 1000 vezes? Eu nunca havia pensado em números, né? Agora é engraçado falar isso, porque eu acho até interessante colocar aqui também que a primeira entrevista que eu dei na vida foi para a Crítica e eu nem sonhava em ser deputada federal. Foi quando a doutora Márcia Álamo e eu constituímos a ONG Maria Bonita. Na época, a Betsy Bell teve conhecimento dessa história, da fundação da ONG, do trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica aqui no Estado. Aí nos procurou para que a gente apresentasse o projeto e eu desse uma entrevista. E eu ainda, assim, muito nervosa com essa coisa de falar, né? Porque esse falar é um aprendizado, né? E foi a primeira entrevista que eu dei para ela, para o jornal, foi uma matéria impressa, né, para o jornal impresso mesmo, e foi muito legal. Então, assim, a crítica faz parte também dessa minha história. Então, assim, o número é alto, é muito além do que eu poderia imaginar, mas não surpreende tanto por saber que aqui foi onde eu comecei a falar. Eu acho que todo mundo tem uma história de começo, então, porque o Mário começou aqui, a sua primeira entrevista foi aqui. Eu, quando passei no vestibular, dei uma entrevista para a crítica também. Legal. Então, tá todo mundo aqui, coincidentemente. São os sinais que eu chamo. São os sinais, exatamente. Nada é por um acaso, né? O Mário certamente também já deve ter feito diversas entrevistas. Muitas. Inclusive desse tipo de entrevista aqui. A última vez eu acho que a gente fez uma entrevista lá com o Jefferson Coronel. Isso.
O que eu gostaria de perguntar à deputada é o seguinte: a senhora, como ele disse, estava na mídia sempre e chegou a ser próxima de ser uma pré-candidata a prefeita de Manaus. Isso. É uma coisa que sempre, com uma chance muito grande de chegar lá. Isso. Uma coisa que sempre eu me perguntei, né? Até porque no dia, no day after, que a senhora anunciou que não era mais candidata, eu fui para a entrevista na televisão do seu pai da época. E o que naquele momento, como é que a senhora encarou aquilo que deve ter sido uma decisão muito difícil? E o que levou a senhora a renunciar às vésperas de uma convenção com grande chance de se tornar prefeita de Manaus, a primeira prefeita de Manaus? Então, realmente foi uma decisão difícil, né? Porque assim, hoje eu estou completamente fora da política, mas eu gosto dessa coisa da política, né? Eu gosto e acredito que por meio da política a gente pode, de fato, transformar a vida das pessoas, da sociedade, da cidade, do estado, enfim. E nós tínhamos chances reais, né? Não digo que eu seria candidata, mas tínhamos chances reais de chegar à prefeitura de Manaus. Só que eu não sei se o Mário lembra, eu lembro muito bem do Mário Adolfo na coletiva que nós fizemos para anunciar que não seria mais candidata, mas eu lembro muito bem o que eu coloquei, que foi de fato o que aconteceu. E eu usei a seguinte expressão, não vai ser literal o que eu falei, mas muito na linha do que eu disse, é que você, quando vai para um embate, né, no caso, um embate político, você se prepara para adversários, né, mas você nunca se prepara para apoiadores estarem trabalhando contra a sua candidatura. É o chamado fogo amigo, né? Exatamente, que é muito comum na política, sim, é muito comum. E aí, o que eu percebi naquele momento? Que havia um desentendimento interno dentro do grupo que eu estava representando, que nada tinha a ver comigo, com a minha pessoa, mas por disputa de liderança naquele momento, que aquela candidatura, seja lá qual fosse daquele grupo, ela estava fadada a ter uma traição. Né? Ali alguém não ia conseguir, porque havia uma disputa interna. Tanto é que o nome que acabou sendo indicado no meu nome quando eu retirei a candidatura foi o da Vanessa, e eu acho que por esse mesmo motivo a candidatura dela não teve sucesso, porque internamente havia disputas. E aí a gente está falando de uma eleição em 2012, né? Se eu não estou enganado. Em 2012. 2012, né? Pode ser 2012, sim, a gente tem um desses nossos arquivos aqui do ano de 2011, né? Em junho de 2011, uma entrevista que eu acho que é uma fala muito simbólica e que ainda hoje não aconteceu, mas estava antecipando, né, um processo aqui, uma entrevista para o Antônio Paulo, que também tem uma longa trajetória. Eu até quero isso aqui para um arquivo importante. A gente certamente lhe passa depois, né? Que falando justamente dessa importância, né, do Amazonas já poder ser 38 anos, governado para uma mulher, né? Isso aí 13 anos atrás, né, quase. Isso. E hoje ainda não aconteceu, né, essa representatividade feminina. E a gente nesse torce que poder, aconteça, né, o mais rápido possível, né? A gente tem aí um desses nossos resgates históricos que eu acho que vale a pena ressaltar. E nessa época você era vice-líder, né, do governo Dilma na Câmara dos Deputados. Isso, que também, né? foi duro. Nada é fácil para mulher, impressionante. Isso aí que eu queria perguntar. A senhora foi vice-líder da presidente Dilma e a bancada do Amazonas, todas, à exceção da Vanessa, votaram pelo impeachment da Dilma. Como é que a senhora se comportou diante desse quadro de tirar uma primeira mulher na presidência, quando a Dilma foi uma pessoa que foi altamente respeitosa à sua figura como política, a ponto de lhe dar a vice-liderança? Não, e é importante frisar isso. Eu acho muito importante porque, na verdade, eu fui a primeira mulher a compor a liderança do governo no Brasil. Nunca tinha havido uma mulher, nem sequer vice-líder do governo. E o que é mais interessante? Que quando, na época, eu tinha acabado de disputar uma eleição para um assento na mesa contra a indicação do meu partido. Era uma candidata avulsa, né, como eles chamavam lá. E eu me saí muito bem. Eu não cheguei a ganhar, né, esse espaço, mas me saí muito bem. Foi uma coisa de 16 votos. Por 16 votos, eu não ganhei a vice-liderança. Isso sem a indicação, né? Se sem tivesse a indicação. Não, era... isso que é interessante, porque tinha a chapa oficial do governo,
que tinha um vice-líder indicado, e eu fui por fora sozinha. E chegou aí ministro para dentro do plenário pedir voto pelo o meu concorrente, né? Esse cargo que na época era o Eduardo da Fonte, que foi quem ganhou essa eleição interna. E como perceberam que eu tinha saído muito forte e eu consegui votos da extrema esquerda e extrema direita, que é muito diferente do que a extrema esquerda e direita hoje. Na época era uma Vamos situação colocar diferente. assim, né? Mas eu conseguia ligar essas duas pontas. O Vacareza, que era o líder do governo, enxergou que eu tinha um potencial de agregar para o governo. E pediu que eu fosse conversar com o meu partido para que o meu partido me indicasse como vice-líder do partido. Mas como era persona não grata, tinha acabado de sair de uma eleição contra a posição do governo, do partido, eles não me indicaram. Eles não me indicaram e falaram que não, que já tinha um compromisso, que não me indicavam e tal. Aí tudo bem, cheguei para o Vacareza e falei, olha, Vacareza, infelizmente meu partido não vai me indicar. E eu nunca vou esquecer, porque era o dia do meu aniversário, 28 de abril, eu estava entrando no avião para vir para Manaus, de Brasília, né? Era uma quinta-feira, estava voltando para Manaus, toco o meu celular e era o Vacareza. E fala, Rebeca, pode falar? Eu falei, o Vacareza, eu estou entrando no avião, vou já ter que desligar. Ele falou, não, eu queria te dar uma notícia. A presidente Dilma falou o seguinte, não tem problema o PP não lhe indicar, você vai assumir na vaga dela. O presidente da República tem só uma vaga na liderança do governo e ela queria uma mulher. Né? Então, ela me indicou e aí foi como um presente de aniversário, porque foi no dia do meu aniversário que eu recebi essa notícia. E o meu partido ficou pasmo, né? Porque acabou que o partido teve 2 vice-líderes, né? Porque eu estava lá, mas eu ali muito na posição de representando o governo mesmo, mais do que o partido. Mas como a senhora avaliou assim a retirada da Dilma, da forma que foi retirada? Então, eu achei assim, extrema... Não, ela estava não estava mais, né? Eu não estava não mais tava. lá, eu cheguei Mas a o seu conversar partido na votou pelo época. impeachment. Pois é, eu cheguei a conversar na época com a deputada, na época era Conceição Sampaio. Eu falei, Conceição, nós somos mulheres. A gente tem, ela não fez nada que justificasse isso. Se tivesse algo material de fato, aí tudo bem, não interessa se é homem, se é mulher, você tem que ser correto. Né? Agora, assim, não tem nenhuma materialidade que justifique um impeachment daquela maneira. A gente sabe que tem coisas muito piores que já aconteceram em outros governos e nada aconteceu. Né? Não é justo, não é correto. E outra coisa, lembra da nossa base. Nós fomos votadas por mulheres. Né? Então, lá na frente, isso vai ser cobrado. E eu acho que ela foi muito... A decisão foi pessoal dela. Né? Eu acho que muito influenciada naquele momento pela opinião pública, que era muito pró-impeachment. Né? Cria aquele clima no país e você... Eu entendo assim também a posição dela, é muita pressão. Você sai na rua, você é cobrado, você entra numa padaria, você é cobrado. E naquele momento havia uma cobrança muito forte. Né? Tanto e a gente falava um pouco antes de começar, que aquelas pessoas que se posicionaram na defesa dela, da presidente Dilma, tiveram um desgaste de imagem muito forte. A Vanessa não se reelegeu. Nós comentávamos exatamente isso. Belíssimo, era a nossa única representante mulher, né? No Senado, ela sempre articulou, costurou muito bem, sempre estava presente em tudo. E é uma pena, porque acaba que você vai tirando nomes que tinham espírito público, que tem um espírito público diferenciado, né? Que hoje a coisa está muito mais superficial, na minha opinião. E aí, só para a gente continuar essa trajetória, você passou depois por uma eleição para governadora, numa chapa como vice, né? Acabou não sendo eleita, ali o José Mello venceu aquela eleição, você era vice do Braga, mas um ano depois... Amazonino, né? Não, do Braga. Braga. Essa primeiro, a do Braga. Aí depois eu fui sozinha e aí depois fui do Amazonino. Aí nesse período, um ano depois de perder essa eleição, você assumiu ali o desafio na Superintendência da Zona Franca de Manaus, certamente um dos cargos mais importantes aqui para o nosso estado, para a nossa região, para o nosso modelo econômico. Era considerado o segundo governo nessa Franca. Pois é, o segundo governo, uma coisa fundamental para a gente. Como é que foi assumir esse desafio? Você é economista por formação, né? Tem essa formação na coisa, mas como é que foi sair desse cargo mais político e ir para um que, apesar da indicação política, é um cargo estritamente técnico, né, no seu dia a dia ali?
Assim, o meu início de carreira foi na iniciativa privada, né? Meu primeiro emprego foi no Banco Pactual, um banco de investimentos, né? Hoje é BTG Pactual, houve essa fusão. E na época, os sócios, um deles era o Paulo Guedes, que chegou a ser recentemente ministro da Economia, e foi uma escola para essa área econômica, né? Eu passei a década de 90 toda fora do Amazonas, foram 5 anos de faculdade, depois 5 anos trabalhando fora daqui. A sede do banco era no Rio de Janeiro, então morei no Rio de Janeiro. Então eu tinha um pouco desse histórico de economia e tinha o histórico político, né? O transitar em Brasília, que eu acho que foi muito importante para o cargo da superintendência. Agora, sim, é um desafio, né? É um cargo que, apesar dele ter esse cunho político, né? O superintendente ele tem que ter essa habilidade política. É um órgão, uma autarquia, né, extremamente técnica, né, e técnica no âmbito da tributário, né, então é bem específico. Mas a Suframa tem profissionais assim incríveis, né? O quadro de economistas da Suframa é perfeito, eu diria, assim, se um dia, hoje eu não tenho mais pretensão alguma de chegar a cargo público nenhum, assim. E então, assim, na época eu pensava assim, se um dia eu for governadora do estado, eu vou ter que roubar uns economistas daqui, porque esse pessoal vai ajudar a gente a planejar bom, né? Esse estado, né? O nosso principal modelo econômico, né? Está baseado no modelo da Zona Franca. Então, e é um pessoal que não só pensa em indústria, como é esse modelo que a gente vive. Pensa em indústria como um todo, né? Essa área da bioeconomia que hoje está muito forte, está sendo debatida muito, mas antes não era tão assim evidente, que eu acho isso legal no Curumim, porque o Curumim ele era numa época que a pauta não era da moda, né? Hoje é uma pauta da moda. Ele já era sustentável quando nem se falava em sustentabilidade. Já fala, 83. Exatamente, 83. Então, assim, muito, muito, muito antes da gente estar debatendo essa questão da pauta indígena, né? Então, ele foi muito pioneiro nesse sentido, né? Eu vou até pedir para a gente colocar aqui rapidinho na tela o material de 2015 que traz a primeira reunião do CAIS, né? Quando você presidiu ali, esse aqui está num arquivo de imagem, né? Não está com tanta qualidade quanto o nosso PDF, mas já dá para ter uma ideia aqui, né? 70% acima de quantidade de projetos aprovados em relação a 2014. E o que chama a atenção aqui é a foto só de homem atrás, né? Exatamente. A gente não acha uma mulher, né? São os homens atrás, mas é um pouco o retrato do nosso país. Ali, né? O prefeito Arthur Virgílio da época, né? Isso, aqui eu confesso que eu não vou reconhecer quem está na imagem. É o Armando Monteiro, que era o ministro de Indústria e Comércio, que era onde a Suframa na época era vinculada à Indústria e Comércio. Eu acho que voltou agora, né? Porque depois saiu, foi para a Economia. A senhora queria muito ser política, a senhora será deputada federal numa eleição difícil, né? Surpreendente até. De repente a senhora larga o Congresso no foco da mídia, com cargo de vice-liderança para vir para o estado do Amazonas ser secretária, se não me engano, no governo Amar. Foi, exatamente. O que leva uma pessoa a trocar uma secretaria estadual por um foco nacional no Congresso? Então, o que acontece ali? Naquele momento, como eu tinha pretensão de cargo majoritário executivo, quando você fazia pesquisa e colocava o meu nome, aparecia muito assim, ela não tem experiência no executivo. Porque tudo isso conta na hora que você faz uma avaliação. E, de fato, eu não tinha experiência no executivo. Eu achei que aquilo, para mim, era uma oportunidade. Coincidiu de chegar o convite do Omar, na época, era o governador. Né? Então, coincidiu. E era para uma secretaria muito interessante, porque era a secretaria de governo, que ela fazia toda a transversalidade do governo. Tem um escopo bem amplo. Então, você atuação, conseguia enxergar o governo como um todo. Então, eu vi ali uma oportunidade de aprender a fazer uma gestão macro mesmo, como se fosse governadora sem ser. Né? Então, seria um estágio para um governo. Então, eu falei, não, eu acho que vale a pena, eu acho que eu preciso disso no meu currículo. Eu já estava há 8 anos em Brasília, já era o meu segundo mandato, né? Eu acho que isso iria agregar ao meu currículo como política essa experiência. E aí foi por isso que eu troquei esse momento, né?
e fiquei no cargo de secretária de governo. A gente citou aí há pouco tempo a questão do impeachment, citou essa passagem na SUFRAMA, e aí e de novo, cargo técnico, mas com forte influência política. Sim. Quando o PP saiu ali da base do governo, né, com toda aquela situação envolvendo impeachment, também teve que dar uma manejada ali para continuar, tentar se seguir no cargo, né? O partido tinha que entregar a indicação da SUFRAMA ali naquele momento, a senhora precisou dar uma reforçada. Só colocar na tela 2016 aqui o material, que eu acho que ele dá uma ilustrada nesse ponto, enquanto a senhora fala como é que foi essa visão naquele momento. Então a gente tem esse momento, né, aqui acho que é 2016, ali, em abril de 2016. Como é que foi essa situação toda ali nessa passagem? Então, assim, é um cargo político de indicação, né, por indicação, são cargos que normalmente tem 2, 3, 4 pessoas que têm interesse no cargo, né? Então, você está o tempo todo, tem alguém fazendo um trabalho para que se tire, né? Mas eu permaneci o ano de 2016 inteiro. Acho que estavam satisfeitos com o trabalho também. A gente tentou fazer um trabalho acadêmico dentro da SUFRAMA, dentro da oportunidade que eu estava tendo naquele momento, e trazendo retorno para o Estado, né? Então, eu acho que houve tentativa de fato, mas algo que não foi assim nada que abalasse a gestão, não. Conseguimos superar esse momento, né? A saída mesmo veio em 2017 com a troca do presidente, né? Quando o Temer assumiu ali de fato, né? Exatamente. E aí, até a gente que está na política é de se entender, porque é um cargo de confiança do presidente da República, né? Eu ali representava a presidente Dilma. Então, o presidente não era mais ela, né? Ela não era mais a presidente da República, era um novo presidente, era mais do que normal que ele quisesse indicar uma outra pessoa, até para deixar ali carimbado que aquilo era uma nova gestão, né? Então, eu acabei saindo, mas eu sou, assim, extremamente grata pelo momento que eu passei lá, grata ao governo Dilma que me indicou, a presidente Dilma, né? Aquele grupo naquele momento, e aos parlamentares da região naquele momento que deram, assim, total apoio para que a gestão fosse uma gestão bem-sucedida. O que fez a senhora se afastar da política? Não, eu até tentei ser candidata sozinha. Na saída daí, eu fui candidata, teve aquela eleição da saída do Melo, ali, né? Que foi tampão. Eu falei, é uma oportunidade de eu ser candidata sozinha, porque o que é mais difícil numa candidatura majoritária? É que você tem todo um grupo para trazer junto. Se for para o governo, deputados estaduais, federais e senador. Se for para a prefeitura, vereadores, né? Então, é uma eleição pesada, é uma eleição cara, né? E eu não teria condições de, numa eleição, sair sozinha, carregando todo esse aparato. Como era uma eleição tampão, você não tinha os deputados para carregar. Então, era a sua candidatura, né? Já estava começando a coisa da internet, que ajudou muito e barateou muito as eleições, porque você se comunica fácil com quem tem, né, o celular. Você fala com o celular, você fala com o público focado que você quer conversar, né? Então, acabou que eu saindo da SUFRAMA, fui candidata no final desse ano sozinha, e aí não tive sucesso, e quem ganhou nessa eleição foi o amazonino. Mas a senhora podia ter se candidatado a deputada federal, né? De novo. No ano seguinte, né? Já quando foi com o amazonino. Só que acontece, assim, Mário, eu vou dizer assim, bem sincero, eu tenho muito uma pegada de querer ver a coisa acontecer. Então, chega um momento que você percebe que quem põe a coisa na prática para acontecer é o executivo. Né? Então, assim, eu tinha 1000 projetos, 1000 sonhos, coisas até que eu faço internamente dentro da empresa hoje, né, mas que eu gostaria de ter tido a oportunidade de levar para o macro, né? Então, eu gostaria de ter tido a oportunidade de chegar no executivo, né? Então, assim, vamos tentar, não tem um ano eleger o amazonino, é porque as pessoas decidiram por isso, né? Ele fez um convite e eu falei, tudo bem, e não foi um convite qualquer, ele me convidou para ser vice e me colocou na mão fazer o plano de governo,
Né? Então, isso para mim foi muito interessante, porque quando eu fiz o meu plano de governo, em 2017, eu fiz uma coisa muito trabalhada. Né? Quem veio para fazer o plano de governo comigo foi a Valéria, que foi a pessoa que fez o plano de governo do Eduardo Campos, que quando deixou o governo de Pernambuco foi o governador mais bem avaliado naquele momento. Ela é uma sumidade nessa área. Chegaria à presidência, tranquilo. Chegaria. Essa semana, estava comentando isso. Eu falei, era uma pessoa que, no lugar do Bolsonaro, teria sido o presidente da República, porque aquela era a eleição dele. Né? Eu não tenho dúvidas. Né? E, enfim, infelizmente, a gente não sabe os desígnios de Deus, mas teria sido, e seria um grande quadro, porque eu acho que era um homem assim, muito que se preparou para aquilo. Né? E aí, nesse sentido, eu aceitei o convite do Amazonino, com a ideia de levar todo esse trabalho de plano de governo que nós tínhamos, né? E ele aceitou absolutamente tudo que nós colocamos naquele momento. Não deu certo, né? E faz parte, não deu certo, perdemos a eleição para o atual governador, né, que já se reelegeu, né, já é uma reeleição. E aí, naquele momento, eu falei assim, olha, coloquei meu nome à disposição. Né? Eu fiz a minha parte, eu não posso ser eterna candidata, né? Eu tenho que seguir minha vida, né? Eu fiquei mais de 10 anos na vida pública, isso em cargos públicos, né? Agora está na hora de eu tocar o barco. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho filhos, né? Meus filhos estão crescendo, então é hora de eu focar em outra coisa. Agora, sim, eu continuo tendo espírito público, eu sempre estou envolvida em ações sociais, né? Eu tenho agora uma ligação muito grande com a pauta ambiental, com essa área de bioeconomia, mesmo a minha indústria não estando nessa área, mas a gente tem feito investimentos na área de bioeconomia, a gente tem um trabalho social muito forte, porque faz parte da minha natureza, né? Me realizo assim. E como é que foi acompanhar, do ponto de vista da indústria, aqueles ataques que a Zona Franca sofreu ali no governo Bolsonaro e acompanhar essa movimentação em torno da reforma tributária, né? Como é que foi estar nesse outro ponto, no lado afetado pela política? Então, hoje, aí o Centro das Indústrias me chama agora como representante da indústria, né? Para assumir uma comissão que é de assuntos legislativos, né? Então, eu tive a oportunidade de estar trabalhando em Brasília nesse momento da reforma tributária e a gente ainda tem esse grande desafio que vão ser as leis complementares, né? E a gente sabe que não é interesse de ninguém o fortalecimento do nosso modelo, né? De ninguém, que eu digo, de fora da região. Mas eu acho que hoje a gente tem duas figuras assim muito bem posicionadas, que é o senador Omar Aziz, que ganhou um espaço muito significativo no governo Lula e é muito ouvido, né? Então eu acho que ele tem sido esse braço importante na defesa do nosso modelo, e o senador Eduardo Braga também, que continua tendo esse prestígio. Então são duas figuras ali com o apoio de toda a bancada federal, né? O Sidney tem se colocado também muito atuante, pelo menos no ano passado, quando eu estive presente lá, tem sido uma pessoa que se colocou muito, que se qualificou, eu diria, para defender a Zona Franca de Manaus. Ele se qualificou e eu acho isso muito interessante, né? Porque até então eu tinha uma percepção do Sidney, um parlamentar mais voltado para as pautas do interior do Estado. Municipalista. Mas ele se preparou e ele hoje está numa posição muito interessante. Presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos? Exatamente, né? Então, naquele momento que nós trabalhamos a reforma tributária, ele conseguiu. E é uma pessoa que agregou todos os parlamentares, todos os deputados, senadores, e os nossos dois que estão posicionados dentro do governo. É importante a gente entender que a gente não pode ser oposição a ninguém quando se trata de Zona Franca de Manaus. A gente tem que agregar, né? Então, temos que agregar. Todo voto é importante para que a gente garanta a manutenção dos nossos incentivos. Como é que a senhora avalia, do ponto de vista político e até mesmo comportamental, os 4 anos do governo Bolsonaro, e hoje, como é que a senhora avalia também a polarização no país? A senhora se posiciona mais à direita, mais à esquerda ou mais ao centro? Pois é, aí é que tá. Eu vou ser bombardeada, porque hoje em dia todo mundo é bombardeado, né? Eu vou ser bombardeada de qualquer maneira. Mas o que eu acho hoje, que eu sinto muito pelo país e por todos nós, é você não ter o direito de enxergar coisas boas num lado ou do outro, né? Então, assim, se você chega e fala bem assim, que eu já diversas vezes falei,
que eu acho fantástico, isso lá no início, quando ainda o Bolsonaro era candidato, eu sempre elogiei o programa Luz para Todos, porque eu tive uma coisa que a vida pública me deu e que eu agradeço a Deus, que eu não teria se não tivesse passado pela vida pública. Eu tive a oportunidade de conhecer todos os municípios do nosso estado, né? E não só a sede do município, né? Conhecer comunidades que a gente precisava de tradutor para se comunicar com aquelas comunidades indígenas que estavam ali na fronteira com o Peru, com a Colômbia, enfim. Então, assim, você percebe o quanto que essa política voltada para o interior do estado mudou a vida dessas pessoas, né? São pessoas que tem gente aqui parece muito comum, né? Mas tinha gente ali que nunca tinha tomado uma água gelada da geladeira, né? Porque não tinha essa água gelada, né? Então era a água que vinha do rio. Então o Luz para Todos mudou muito. Então, assim, uma política realmente que eu tiro o chapéu, a coragem de ter entrado. Você também aquele projeto do presidente Lula. Isso, exatamente. Então, assim, um mar de floresta, de repente você vê aquele fiozinho do nada indo alimentar uma casa, né? Então, aquilo é uma coisa boa, né? Então, assim, eu consigo reconhecer tudo de bom, essa pauta social realmente que o governo do atual presidente tem e já tinha desde aquele momento, mas consigo ver também alguns avanços do último governo, né? Mas, enfim, assim, não fui eleitora do Bolsonaro, né, e conseguia ver isso, né? Então eu acho assim, a gente perdeu o direito de conseguir enxergar o que é bom na oposição, né? Então assim, eu sinto muito. Então eu me colocaria, é difícil você se colocar também no centro, porque o centro parece uma coisa muito vendável, mas a senhora né? A senhora estaria qual o grande projeto do Bolsonaro no Amazonas? Não, no Amazonas, a minha fé era 319, não saiu. Então, assim, no Amazonas eu não... Eu não consigo. Não, mas é verdade. Assim, o Amazonas eu, de fato, não vejo. Eu vejo, assim, a política... porque, assim, a gente que está no distrito... Né, e a gente ouve o pessoal... Porque é engraçado, quando eu fui debater a reforma tributária, algumas pessoas da esquerda com quem eu tenho assim, muita aproximação, falei assim, Rebeca, o que aconteceu que Manaus não votou no presidente Lula? Né? A gente entendendo dessa força muito grande do governo aqui e da defesa da Zona Franca de Justiça seja feito. Foi uma gestão do presidente Lula que garantiu os nossos 50 anos. 50 anos. Né? Eu tive a oportunidade de estar lá para votar esses 50 anos e fazer com que nós tenhamos a Zona Franca até 2073, garantido. Estamos sofrendo risco agora com as leis complementares, que por isso foi importante naquele momento. Eu tenho certeza que nós teríamos um risco muito maior se o governo fosse o do presidente Bolsonaro ou qualquer que o sucedesse, né? Porque eu disse aqui, eu comecei minha vida profissional por um acaso com o Paulo Guedes, que nem sonhava ele em ser ministro, eu muito menos entrar na vida pública. Eu tinha 22 anos quando eu entrei para trabalhar no banco dele, então assim, nem sonhava com o que ia acontecer. Naquele momento eu pensava em ser economista, e não sabia exatamente onde, sempre gostei muito da área de pesquisa da economia, né? Mas entrei para o banco porque foi a primeira oportunidade que tive, mas eu tenho certeza que não seria fácil. E digo mais, e aí eu vou defender o lado do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Eles nunca enganaram ninguém, né? Desde sempre, desde a candidatura dele, o Paulo Guedes, que tomou muito à frente do programa econômico, dizia que era contra qualquer tipo de incentivos da natureza da Zona Franca de Manaus. E ainda assim foi bem votado aqui, né? Eu não votei, mas foi bem votado aqui, né? Então, assim, enfim, há de se respeitar, a democracia é isso, né? Vence a maioria. Né? Por mais que a gente não entenda a maioria, muitas vezes, né, vence a maioria. Então, assim, para o nosso modelo, eu não tenho dúvida que o atual governo ele nos traz muito mais segurança. Só que quem vota são os parlamentares. Né? Então, assim, eu não sei como é que vai estar esse cenário no momento que a gente estiver vivendo esse momento das leis complementares. Olhos atentos para isso, a gente vai estar sempre seguindo a nossa missão de acompanhar isso tudo aqui no jornal, no portal A Crítica, em toda a Rede Calderaro. Rebeca, queria agradecer muito a sua presença nesse momento especial com a gente. Mário também,
muito obrigado. A gente tem uma série de conteúdos especiais agora para lançar nesse período de 75 anos do jornal. E a gente conta aí sempre com a sua participação, com a sua audiência conosco. Obrigado mais uma vez, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.